Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 29 de março de 2022. E vamos ao destaque do dia: geração de emprego. Brasil cria 328 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O desempenho foi o melhor desde agosto do ano passado. Luana Karen. Das 27 unidades da federação, 25 tiveram saldo positivo. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Reforma agrária. Mais de 2.000 famílias recebem títulos de terras em Mato Grosso do Sul. E presidente Jair Bolsonaro ressalta que o documento garante independência das famílias. Vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais. E aqui no estúdio da Voz do Brasil nós vamos falar sobre a preservação das riquezas culturais do nosso país. A gente conversa ao vivo com Larissa Peixoto, presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Cidades históricas, museus, igrejas, casarões. O Brasil tem uma infinidade de locais e até costumes que são considerados nossos patrimônios. E cabe ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, cuidar da preservação desses bens. E para falar desse trabalho, vamos conversar com a presidente do Instituto, Larissa Peixoto. Boa noite, presidente. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Larissa, o IPHAN tem como missão a preservação do patrimônio cultural brasileiro. O que abrange esse trabalho? O IPHAN tem como missão a preservação, a identificação, o reconhecimento e a promoção da preservação do nosso patrimônio cultural brasileiro. E o patrimônio ele é dividido em algumas classificações, Nós temos o patrimônio material, que é o patrimônio edificado, sítios arqueológicos também, e também temos o patrimônio imaterial, que representa as celebrações, os modos de fazer, os lugares, e as formas de expressão. Então, o nosso papel é promover, em conjunto com toda a sociedade, a União, estados, municípios e toda a comunidade, a preservação desses bens para salvaguardá-los para os nossos futuros cidadãos. E qual a estimativa de bens tombados no Brasil hoje? A gente tem um universo muito grande de atuação no Brasil todo. O IPHAN tem mais de 26 mil sítios arqueológicos cadastrados que são acautelados e protegidos por legislação. Nós temos mais de 1.200 bens tombados de forma individual, então são aquelas igrejas, conventos tombados nas cidades. Temos mais de 250 conjuntos urbanos tombados, que são centros históricos, como Ouro Preto também. Tudo isso contempla e faz o nosso patrimônio cultural e também 52 bens registrados relativos ao patrimônio imaterial, que são as formas de expressão, os saberes, como, por exemplo, o forró, que foi recentemente registrado e reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Temos também o repente, a ciranda do Nordeste, a feira de Caruaru, que é um lugar reconhecido também. Então, é um reconhecimento nacional da importância desses bens para a história do Brasil. Agora, explica para a gente quais são os requisitos para esse tombamento. O tombamento ele é analisado pelo IPHAN. O instrumento de tombamento é um instrumento de proteção onde qualquer pessoa que entende a relevância daquele bem, a relevância nacional daquele bem para a história do Brasil, a pessoa pode fazer esse pedido para o IPHAN via nosso sistema eletrônico de informações, o nosso protocolo digital, que é encontrado no nosso portal.ifan.gov.br. A partir do recebimento desse pedido, o IPHAN passa a fazer uma análise antropológica daquele bem, realmente tentando resgatar e verificar se aquele bem tem relevância nacional, porque a gente também precisa colocar
colocar e deixar muito claro, né, que o patrimônio é também uma iniciativa concorrente a vários entes, né? Então, nós temos também órgãos de proteção do patrimônio, não só nos estados, mas também nos municípios, que também fazem tombamentos municipais, estaduais. Então, assim, em alguns casos, o bem tem o deferimento para tombamento nacional. Quando o IPHAN realmente indica o tombamento nacional, esse parecer ele vai para o Conselho Consultivo do IPHAN, que é um conselho deliberativo formado por grandes especialistas e também órgãos do governo federal que avaliam o pleito e, por fim, chancelam esse tombamento. Aí, a partir daí, o bem fica sob proteção do IPHAN e aí passa a ser fiscalizado por nossos técnicos. Pois é, e após o tombamento, esse bem, ele pode ser modificado, ele pode passar por obras, como é que fica isso? A partir do tombamento, o IPHAN também estabelece uma portaria com as normas e regras de intervenção naquele bem e também no seu entorno. Então, qualquer intervenção naquele bem passa por autorização também do IPHAN. Agora, com as fortes chuvas ocorridas em Minas Gerais e na Bahia, o IPHAN tem uma estimativa dos prejuízos aos patrimônios históricos que ocorreram nessas regiões? Sim, sim. O IPHAN tem uma estrutura muito ampla, né? Hoje nós temos aqui em Brasília a sede nacional do IPHAN, temos também 27 superintendências, né, que ficam em todas as unidades da federação e mais de 30 escritórios técnicos que ficam em conjuntos urbanos tombados. E graças a essa estrutura que nós temos, nós podemos acompanhar de perto, né, essas tragédias. É claro que a nossa preocupação de imediato sempre foi com as vidas e após, né, trabalho de defesa civil, de corpo de bombeiros, das prefeituras, a gente começa a fazer esse diagnóstico para verificar de fato o ocorrido com o patrimônio cultural. Por exemplo, no caso de Petrópolis, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente com a equipe do Ministério, também com representantes do ministro Gilson, para a gente verificar a situação. Contratamos um drone para fazer todo um mapeamento do centro histórico, para a gente verificar os danos, né, ao patrimônio cultural, e a partir daí a equipe elabora um plano contando com as parcerias também, porque o centro histórico também ele é tombado, mas a gente tem bens de diversas naturezas e diversas propriedades, como bens também não só da União, mas como pertencentes também ao Estado do Rio de Janeiro, ao município de Petrópolis. Então a gente faz esse trabalho também em parceria com esses entes para poder conseguir promover a preservação de todo o conjunto urbano. Existe essa estimativa de valor do prejuízo? Ainda está em análise e parceria, está em análise, e eles estão fechando com a prefeitura essa estimativa. A preservação de um patrimônio histórico é só de competência do IPHAN? Quem mora, por exemplo, num casarão que é tombado, né? Como é que fica a responsabilidade pela preservação e custos de manutenção? Essa pergunta é muito importante, porque para a gente poder esclarecer, né? Quando a gente tomba um bem, o IPHAN não traz para ele a propriedade do bem, ele continua do proprietário. Então, se o bem é de propriedade do Estado, do município, cabe ao Estado e ao município promover a manutenção do bem. E aí o IPHAN faz as fiscalizações, faz também diversas ações de sensibilização, né, junto ao proprietário, para de fato realmente promover essa manutenção. E, em último caso, o proprietário, né, comprovando, né, sua insuficiência econômica, aí o IPHAN atua de forma emergencial nos bens. Agora, para a classificação e preservação de um bem imaterial, a maneira como é feita é parecida com a dos bens materiais? Como é que é feita essa classificação? Sim, é também como a forma do tombamento, mas ela já foi aprimorada, e além, a gente trabalha um dossiê sobre o bem, né, que eles fazem vários estudos no local, fazem entrevistas também, e o interessante é que o projeto de registro, ele também promove várias rodadas com a comunidade, até para entender com os detentores daquele bem, por exemplo, o forró, né? Eles fazem várias entrevistas com os forrozeiros para entender de fato se há interesse também dos detentores em preservar aquela cultura, aquele patrimônio. Então, assim, tem o interesse tanto da União pela preservação, mas também tem o interesse por parte de todos os detentores e também da comunidade. A gente confirma esse interesse. É também um status, né? Você dizer, o forró agora é um bem material, isso acaba também tendo um impacto muito grande
para aquele bem material, né? Você ser classificado como bem material, um bem histórico. Com certeza. E a partir daí a gente trabalha também políticas públicas de promoção do bem e também da preservação do bem, né? Então, assim, hoje a gente trabalha, o IPHAN trabalha com muitas parcerias. A gente tem parcerias com o Fundo de Direitos Difusos, que pertence, é gerido pelo Ministério da Justiça, né? Que tem aí nos auxiliado com um volume expressivo de obras de restauração. A gente trabalha também com o Fundo Nacional da Cultura, onde o IPHAN, no caso, por exemplo, das cidades dessas tragédias, o IPHAN verificando a necessidade de aporte financeiro para algum projeto, o IPHAN pode submeter esse projeto ao fundo, apreciação do Fundo Nacional de Cultura, e também nós conseguimos recentemente com a Secretaria Especial de Cultura um grande avanço na Lei de Incentivo à Cultura. Todos os projetos que trabalham a preservação do patrimônio material e imaterial, ele entra como prioridade de análise na Lei de Incentivo à Cultura. Então, foi um grande feito que tem nos auxiliado muito na preservação, tendo em vista o nosso grande universo de bens acautelados pelo Instituto. Bem, presidente, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do IPHAN, quais são os canais? Nós temos as nossas redes sociais, que é IPHAN.gov.br, e também o nosso portal, que é portal.iphan.gov.br. Nele, a gente procura colocar todas as ações que fazemos, e para deixar... É quase que um canal de prestação de contas mesmo para o cidadão, para ele conhecer os nossos avanços aí na área da preservação da nossa história. E para a gente finalizar, quais as ações mais recentes do IPHAN você poderia destacar para a gente? Olha, tem sido uma gestão muito exitosa. Nós, desde 2019, nós conseguimos entregar mais de 70 obras de restauração de bens tombados, que correspondem a mais de 290 milhões de reais investidos pelo governo federal, e ainda temos 76 obras em pleno, que correspondem a mais de 390 milhões de reais de investimento só na restauração desses bens, né? Nós também trabalhamos um projeto que é um sistema que automatiza algumas licenças do licenciamento ambiental. O IPHAN também participa do licenciamento ambiental, então aqueles pedidos que são dispensáveis de autorização, o sistema faz essa análise direta, então não passa pelo técnico, o que tem otimizado muito o trabalho da nossa equipe. Temos tido grandes avanços na nossa gestão quanto à superação do passivo de processo, por exemplo, o tombamento, pedidos de tombamento. A gente às vezes chega para eu assinar uma resposta ao demandante, como eu coloquei, né? Qualquer pessoa pode fazer um pedido de tombamento. Então, antes, essa semana mesmo, eu recebi um processo que o cidadão solicitou o tombamento em 1971. E a gente respondeu agora. Então, assim... Isso foi otimizado agora. Exatamente. Esse ano, nós aumentamos em 1.200% a produtividade nesse setor, para que a gente possa... essa é uma diretriz do governo federal, atender o cidadão com respeito, com celeridade, com eficiência, e a gente teve esse aumento de 1.200%. Estamos tentando superar esse passivo aí de mais de 10 anos de processos parados, para que a gente possa atender o brasileiro com muito respeito e dando dignidade. Bom, nós conversamos com a presidente do IPHAN, Larissa Peixoto. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Mais de 2.000 famílias de Mato Grosso do Sul receberam hoje títulos de propriedade do imóvel rural onde moram. São assentados da reforma agrária de Ponta Porã, no sul do estado. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega. Em uma pequena propriedade de 4 hectares no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o agricultor Luiz Antônio da Cruz tem uma horta para subsistência e uma pequena produção de leite. Nesta terça-feira, quase 2 décadas depois de se mudar para o lugar, ele recebeu o título de propriedade da terra. É um momento de felicidade para mim, para a família, para todo mundo, né? Digamos que é uma nossa independência, a nossa liberdade de poder trabalhar, negociar. A família de Luiz Antônio é uma das 2.617 que receberam títulos fundiários nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos documentos. Uma carta de alforria que vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais. Todas as benfeitorias que porventura fizer naquele pedaço de terra ficará para os seus filhos e para os seus netos.
Na mesma cerimônia, foi assinado o decreto que institui o Plano Nacional de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. E foi criado o Regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explicou como vai funcionar o registro. Um cadastro para que vocês tenham segurança se seu trator sumir, for roubado. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e as polícias estaduais podem entrar nesse cadastro e ajudar na procura. Foram entregues ainda 400 computadores para escolas públicas do estado do Mato Grosso do Sul. A ação faz parte do programa Computadores para a Inclusão. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, todas as escolas rurais do país vão estar conectadas à internet até o fim do ano. Já entregamos aqui 102 computadores, hoje tem mais 400. Mato Grosso do Sul já recebeu mais de 300 pontos do Wi-Fi Brasil, de internet, que a gente traz um satélite para conectar escolas, praças. E até dezembro nós não teremos nenhuma escola rural no Brasil sem internet. Segundo o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, durante o processo de levantamento para a regularização das terras, mais de 1.200 contratos de crédito foram assinados com moradoras do assentamento Itamaraty para financiamento de atividade produtiva. De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Cláudia Boiunga. Na hora de receber estrangeiros, é comum os profissionais de turismo brasileiro não conseguirem falar em inglês. Vender produtos e serviços, explicar sobre passeios e belezas naturais e esclarecer sobre o que está sendo contratado podem ser tarefas quase impossíveis em outra língua. Para ajudar a melhorar essa comunicação, o Ministério do Turismo lançou nesta terça-feira o curso Would You Like? O objetivo é ensinar noções básicas de inglês a pessoas que trabalham no setor por meio de vídeos curtos, disponibilizados em youtube.com/Ministério do Turismo. Para o ministro do Turismo, Gilson Machado, a dificuldade de comunicação com turistas estrangeiros é um dos principais entraves para a competitividade brasileira nesse setor. Isso é um método para tentar diminuir a maior carência que o turismo brasileiro tem com o turista estrangeiro, que é a língua, que é o que todo mundo fala reclamando lá fora. Outra coisa, gera competitividade internacional, porque a partir do momento que o nosso funcionário tiver acesso a uma comunicação básica, voltada para a atividade que a empresa do turismo na qual ele trabalha oferece, vai gerar sim uma outra percepção e uma outra nota no TripAdvisor, no Booking, sobre a mão de obra do turismo no Brasil. E vai estimular cada vez mais turistas estrangeiros que venham ao país da gente.